Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia, amado, no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 21. João, capítulo 8, a partir do verso 21. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: Quem é que desde o princípio vos tenho dito? Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer ao vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. E disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra nesta noite. Pedimos que de uma maneira especial essa palavra alcance nossos corações e sejamos transformados por essa palavra, ó Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, que o nosso coração esteja despojado, liberto daquelas coisas que tanto nos impedem de caminhar o caminho da santidade, o caminho agradável ao Senhor. Que o nosso coração esteja pronto para ouvir e para obedecer a tua palavra. Nós queremos, ó Deus, contar com a tua graça, com a tua misericórdia. Em Cristo Jesus, cremos que somente em Cristo Jesus nos tornamos pessoas aceitáveis a ti. Receba nosso culto, a nossa adoração e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um texto bastante intrigante para nós, porque Jesus, já falando sobre a sua morte, sobre a sua ida para o Pai e também apontando para o seu sacrifício vicário e substitutivo na cruz do Calvário, ele se volta para aqueles judeus religiosos,
alguns deles líderes, sacerdotes, e disse: olha, eu estou indo, estou me retirando, e vós me procurareis, mas vocês não me encontrarão. Vós me procurareis, mas vocês vão perecer nos vossos pecados, vocês não vão me encontrar. Vão procurar, mas vão procurar em vão. Uma palavra dura de Jesus dirigida àqueles religiosos de sua época. Então, pensando nesse texto, eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema: como tem sido a sua procura por Cristo? Como tem sido a sua procura por Cristo? Porque esta passagem das Escrituras, irmãos, de João 8, 21 a 30, ela fala de coisas muito profundas para nós, muito sérias da nossa vida cristã. Esse texto das Escrituras nos fala, nos chama a reflexão sobre coisas que muitas vezes nós vivemos a vida cristã sem nos atinar para ela. Muitas vezes até em nome de uma vida cristã ou do politicamente correto, nos esquecemos dessas verdades espirituais apresentadas, destacadas por Cristo aqui nesse texto. Quem sabe pudéssemos lembrar como o salmista e dizer nesta noite: quão grandes, Senhor, são as tuas obras, e quão profundos são os teus pensamentos. O apóstolo Paulo também falando sobre isso em Romanos capítulo 11, ele disse que quão insondáveis são os seus caminhos. Quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem foi que primeiro se deu a Ele para depois receber algo em troca? Quem é que pode negociar com Deus? Então são coisas profundas e devemos estar atentos a elas aqui nesta noite. A primeira coisa que eu quero destacar no texto, amados, nesta noite é que, de acordo com a palavra de Jesus, é possível que pessoas procurem a Cristo em vão. Por isso o tema da reflexão é: como tem sido a sua procura por Cristo? Pode ser que há pessoas que tenham procurado a Cristo em vão. E quando pessoas procuram a Cristo em vão, a única resposta que podem receber ou que podem encontrar nessa busca em vão pela pessoa de Cristo é: morrereis nos vossos pecados. Morrereis nos vossos pecados. Vós me procurareis, mas vocês perecerão, ou perecereis nos vossos pecados, disse o Senhor. Aqueles incrédulos, judeus incrédulos, embora religiosos, mas incrédulos, porque religiosidade não é sinal ou não é razão de credulidade. Não é o fato de pertencer a uma religião A, B ou C, não é o fato de pertencer a um grupo religioso que faz da pessoa crédula ou não. Uma pessoa que crê ou não. Eram judeus, eram líderes, eram religiosos. Mas Jesus disse a eles: vocês me procurarão, mas perecerão nos vossos pecados. O que Jesus está ensinando é que haveria um tempo em que as pessoas daquela religião judaica o procurariam em vão. O que seria para alguém, no contexto do que Cristo está dizendo aqui, procurar? O que dizer às pessoas ao nosso redor de sua procura por Cristo? O que dizer aos nossos familiares a respeito de sua procura por Cristo? Ou por que razão as pessoas têm procurado a Cristo? E de repente você ouvir da boca do próprio Cristo dizendo: olha, vocês me procurarão, mas vocês vão morrer nos vossos pecados. Um ensino muito doloroso, muito difícil,
Um Jesus que nós costumamos dizer, tão repleto de amor, tão disposto para salvar. Como conciliar esse fato de um Deus que ama, de um Deus repleto de amor e disposto a salvar, com o fato de pessoas que o tenham buscado em vão? É uma realidade, na verdade, bastante triste para nós pensarmos nessa possibilidade. Embora triste, é verdadeiro. Há pessoas no nosso dia a dia, há pessoas que são nossos amigos, há pessoas que são da nossa casa, da nossa família, que têm buscado a Deus de maneira vã ou em vão. Qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa que tenha sentimentos espirituais a respeito de Cristo, qualquer pessoa pode ter sentimentos espirituais a respeito de Cristo e ainda assim não ser uma pessoa salva. Há pessoas que estão tão perto do reino, mas estão sem salvação. Há pessoas que são amigas dos crentes, que gostam dos hinos dos crentes, que gostam de ir na igreja dos crentes, que querem as orações dos crentes, mas que ainda estão irremediavelmente perdidas, completamente perdidas em seus pecados, em seus caminhos. Apesar de nutrir sentimentos espirituais a respeito de Cristo, ainda assim estão perdidas. A doença, a aflição repentina, o temor da morte, a falta de conforto para a alma, as angústias da alma, muitas vezes têm levado pessoas a buscar a Cristo, ou buscar uma certa vida religiosa, um certo conforto na igreja. Isso pode causar, sim, essas necessidades, causar grande ansiedade no coração, a ponto de fazer as pessoas buscar. Aliás, as pessoas têm dito insistentemente uma frase que não é bíblica, não é cristã, não é verdadeira, mas a gente ouve constantemente na boca dos crentes: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico, isso não é cristão. Afirmo sem medo de errar. Porque é o contrário, muita gente vem exatamente pela dor, motivado pela dor, motivado pelo sofrimento da alma, pelas angústias do seu coração, ainda assim buscam de maneira vã. É possível que muitas pessoas, pressionadas pela situação em que vivem, até serem capazes de orar com fervor, de clamar, de buscar pelo Senhor, de nutrir fortes sentimentos espirituais, e ainda assim está perdido, está buscando a Cristo, até querendo ser diferente, mas buscando pelas motivações erradas, porque o seu coração não foi regenerado. Só aqueles de corações regenerados podem verdadeiramente buscar ao Senhor. Embora no coração do homem, de um modo geral, ele possa nutrir sentimentos espirituais por Cristo, a sua natureza depravada o impede de ter um encontro pessoal com Cristo, um encontro que o transforme, que faça dele uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E tem gente que, se as circunstâncias adversas da vida não lhe afligirem, elas jamais procurarão a Cristo. E muitos procuram a Cristo nos seus momentos de maiores crises, de maiores angústias, mas quando os ventos da bonança sopram sobre ele, rapidamente se esquece dos compromissos e da fé e voltam para o mundo.
e volta para o lamaçal do seu pecado, do seu afastamento de Cristo. Há pessoas que, como os judeus aqui do texto em questão, que não só busca a Cristo com falsos motivos e não o busca de todo o coração. Há pessoas que, pelo conhecimento que têm, acham que pode encontrar a Cristo, ou então acham alguma motivação para resistir a Cristo, a luz e o conhecimento de Cristo é resistido por muitas pessoas. Até chegar ao ponto de buscá-lo em vão. E as Escrituras? As Escrituras deixam claro, embora preguemos sobre a graça irresistível, mas as Escrituras e a experiência comprovam que os homens podem rejeitar a Deus. Os homens podem rejeitar a Deus até o ponto de Deus rejeitar a eles. Até o ponto de Deus agora resistir a eles. Eles continuam abafando as suas convicções morais, guardando, suprimindo a luz da consciência, lutando contra o possuir um melhor conhecimento de Deus. Continuam lutando contra essas coisas. E eles vão fazendo isso até que Deus seja provocado. Até que Deus seja provocado a deixá-los sozinhos em seus caminhos. Romanos capítulo 1, 18 a 32 é uma realidade, é uma prova clara disso. Em 3 momentos nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo diz que porque os homens rejeitaram o conhecimento de Deus, porque os homens trocaram a glória de Deus, porque os homens amaram mais a criatura do que o Criador, Deus então os entregou a um sentimento perverso. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável aos seus próprios pecados. E é exatamente isso que Cristo está dizendo a esses religiosos aqui, dizendo: eu estou indo, vou retirar-me, mas vocês vão me procurar, mas vocês vão perecer nos vossos pecados, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. Eles estavam tão apegados, irmãos, a esse hábito de resistir à luz, de resistir ao conhecimento de Deus, que eles chegaram a dizer: será que ele está falando que vai suicidar? Só pode. Não é possível. Se ele suicidar, ninguém pode acompanhá-lo. Olha só onde o entendimento do homem leva o homem. Para uma realidade, para um distanciamento ainda maior de Deus. Não foi sem motivo que o escritor sagrado em Provérbios 1 diz: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Casos como este, embora menos frequentes, mais possíveis, deparamos com pessoas no nosso dia a dia. Certamente, se você conversar com muitos pastores, muitas pessoas que acompanham pessoas no leito de morte, por exemplo, vão encontrar pessoas no seu leito de morte que pareciam ter procurado a Cristo, mas teria feito isso a vida inteira em vão. Chega no final da vida e descobrem que tiveram a vida inteira buscado a Cristo de maneira vã, por motivos errados, sem ter tido um verdadeiro conhecimento da graça de Cristo. E com isso eu quero dizer nesta noite, amados, que não há qualquer segurança para qualquer pessoa, exceto no buscar a Cristo e ser achado por Ele.
É engraçado que você busca Cristo, mas é você que precisa ser encontrado por Ele. Não há qualquer segurança a não ser na invocação. A Bíblia, na invocação da presença e do nome do Senhor, a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O problema é que os homens não invocam o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor no contexto de Romanos 8,13 é declarar por fé que Ele é o único meio de se chegar a Deus e que não há um outro caminho a não ser o próprio Cristo a nos conduzir aos céus, que as nossas obras não podem fazê-lo, que o nosso conhecimento não pode fazê-lo, que a nossa religiosidade não pode fazê-lo. Os nossos sentimentos e emoções não podem fazê-lo. Quando a Bíblia declara, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Paulo está dizendo exatamente, todo aquele que declara com convicção, não vinda de si mesmo, mas vinda do próprio Deus, que Jesus Cristo é o único meio, o único caminho. Ele é o instrumento, é o meio que Deus utilizou para pagar o nosso preço na cruz. Por isso que os versículos anteriores, os versos 9 e 10, o apóstolo Paulo diz: se você confessar com a sua boca e você crer com o seu coração, porque é com a boca que se confessa a respeito da salvação, e com o coração você crê. A Bíblia diz, Romanos 10, versículos 9 e 10. Então, irmãos, o que Cristo está dizendo nesse primeiro momento aqui é que é possível alguém procurar a Cristo em vão. E aqueles que procurarem a Cristo em vão, a resposta clara e objetiva será: morrereis em vossos pecados. Mesmo tendo vivido uma vida inteira na igreja, mesmo tendo sido um religioso, mesmo tendo seguido algum tipo de tradição ou de tradicionalismo, mesmo praticando algum tipo de ritual, e ainda assim morrereis em vossos pecados. Ah, pastor, mas você está dizendo de repente pode ser uma besteira, uma bobagem. Não é possível, afinal, como não? A Bíblia diz que o joio e o trigo crescem junto dentro da igreja. E não pode ser arrancado antes. Só o justo juiz pode fazê-lo. É ele que tira. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que ele não permitirá que os pecadores fiquem na congregação dos justos. Os justos aqui foram aqueles que foram justificados. Não quer dizer que são os perfeitos. Aliás, se a gente pudesse colocar uma plaquinha na entrada da igreja, a plaquinha mais correta que teria que ter lá é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas não poderiam entrar aqui. A igreja é lugar de pecadores. Pecadores que foram alcançados pela graça. Pela graça, unicamente pela graça de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo a nós aqui, irmãos. Agora, o que a Bíblia diz é que que nós devemos buscá-lo enquanto ele está perto. Invocá-lo, buscá-lo enquanto ele pode ser achado. Invocá-lo enquanto ele está perto. E devemos fazer isso com verdadeiro coração, com verdadeira motivação, com um espírito sincero, para que estejamos certos de que essa busca não será em vão, que a nossa busca não será inútil, porque a motivação do coração está em sintonia com a vontade do próprio Deus. Que é o que estava faltando a esses judeus, que ao ouvirem a Jesus falar que estava se retirando, eles o contestaram, ou contestou, melhor dizendo que ele poderia de fato estar pensando em suicídio.
E Jesus disse: vocês, como é que você pode dizer isso? Eles perguntaram a Jesus. Jesus disse: olha, eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Aí esse eu sou em destaque. Aqui na minha Bíblia está em destaque, maiúsculo, eu sou em maiúsculo. Por quê? Jesus está dizendo: eu sou Deus. Se você não crê que eu sou Deus, você vai morrer nos seus pecados. Uma afirmação da divindade de Cristo aqui, que estava sendo rejeitada pelos religiosos da sua época. Irmãos, jamais será dito, guarde isso no seu coração, jamais será dito a respeito daqueles que buscam sinceramente a Deus, daqueles que buscam a Deus pela motivação correta, pela compreensão, pela fé no sacrifício de Cristo. Jamais será dito dessa pessoa de que ela morrerá em seus pecados. Porque a Bíblia diz que aqueles que vêm a Cristo nunca será lançado fora. Porque a Bíblia diz que Deus não tem nenhum prazer na morte de ninguém. Porque a Bíblia diz que Deus se deleita na misericórdia. O do não alegrar-se na morte de ninguém está em Ezequiel 18:32. E de Deus se deleitar na misericórdia está em Miqueias 7:18. Então a primeira coisa para você entender esta noite: como tem sido a sua busca? Quais são as motivações que te trazem aqui esta noite? Por que você veio aqui esta noite? Quais são as motivações do seu coração? Você é mais um religioso? Tem gente que era um religioso católico e depois se torna um religioso batista. Religioso de uma outra denominação. Assim, ele só mudou a placa da igreja, mas a atitude e o comportamento continua o mesmo. E, aliás, há pessoas carregando ainda impregnado na sua vida, mesmo cristão há anos, impregnado em sua vida, conceitos católicos romanos dentro de si. E isso é um perigo para nós. A segunda coisa, irmãos, que eu quero destacar com os irmãos nesta noite aqui, a respeito da sua procura por Cristo, é que aqueles que procuram a Cristo precisam saber que existe uma ampla diferença entre Cristo e os homens ímpios. Existe uma ampla diferença entre aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. O profeta Malaquias, lá no capítulo 4, abre a sua Bíblia aí, por favor. Malaquias, no capítulo 4. Diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais
aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Um pouquinho antes, o profeta já havia dito sobre a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. No capítulo 3, versículo 16, ele diz: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão para mim particular tesouro. E naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como o homem poupa ao seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Outra vez vereis a diferença. Então aqueles que se aproximam de Cristo, aqueles que procuram por Cristo, precisam entender que há uma ampla diferença entre os que são de Cristo e os que não são de Cristo. Há uma ampla diferença entre Cristo e os homens ímpios, e ele afirma nesse texto que nós lemos em João 8, de 21 a 30. Ele diz: vós sois de cá de baixo, eu sou de lá de cima, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que o homem, em sua depravação total, jamais pode ser comparado a Cristo. O homem em sua depravação total jamais pode ousar apresentar-se a Cristo de maneira leviana, de maneira desrespeitosa. Eu tenho uma colega que direto ela fala isso comigo e eu estou sempre repreendendo. Ela diz: olha, eu tenho uma curriola com Deus. Como é que é? Eu tenho ele era da porta lá de casa, da porta de fundo. Eu tenho um banquinho lá, eu falo: Deus, senta aqui. Meu Deusinho. Ela diz assim: eu falo com meu Deusinho. Eu falo: o seu Deus só pode ser um Deusinho mesmo. Só pode ser um Deusinho. Não é o soberano que está sentado no seu alto e sublime trono. Quem te deu essa liberdade, irmão? De chamar Deus de qualquer maneira, de se dirigir a Cristo de maneira leviana. Quem te deu essa liberdade de chegar e de se apresentar diante do Senhor de qualquer maneira? Qualquer tipo de culto que não seja um culto reverente a Deus é fogo estranho no altar. Qualquer tipo de culto que não reconheça a diferença da santidade de Deus, da soberania de Deus, é um culto leviano, é um culto não aceitável a Ele. Qualquer tipo de culto onde o nome do Senhor não é adorado, não é exaltado, não se sabe a diferença entre Cristo e os seus seguidores, os seus servos. E não se sabe a diferença entre Cristo e o mundo ímpio e perdido. É um culto não agradável a Deus. E o cristão, como imitador de Cristo, o cristão que é chamado para ser conforme a imagem de Cristo. Romanos 8, 29, né? Somos chamados para sermos conforme a imagem de Cristo. A Bíblia diz. Precisa saber que existe diferença no mundo. Precisa entender a sua diferença no mundo. A diferença de Cristo no mundo. Essas palavras aqui de Cristo soam de maneira muito, muito especial, irmãos. Ele diz: eu sou lá de cima. Eu não sou deste mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: pensai nas coisas que são do alto. Quem é de Cristo, pensa nas coisas de Cristo. Quem é de Cristo, pensa nas coisas do alto. É para o alto que nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos estão voltados. Mas a igreja da nossa geração, a igreja da pós-modernidade, a igreja desse tempo presente não tem se preocupado com o reino de Deus.
Se tem preocupado com o reino dos homens. É uma grande batalha. Embora não exista uma batalha de poderes, mas os homens têm travado uma grande luta entre reino de Deus e reino dos homens. Por isso Cristo se volta para esses homens e diz: olha, eu estou indo para um lugar que vocês não podem ir. E vocês não podem ir porque vocês estão morrendo em vossos pecados. Vocês não podem ir. Tem muito sentido no que Cristo está dizendo aqui, irmãos. A todos nós que somos membros do corpo de Cristo, a todos nós que somos a igreja do Senhor, tem muito sentido para nós o que Ele está dizendo aqui. Comparados aos milhares de pessoas que vivem ao seu redor, a igreja de Cristo é chamada para ser os que são de cima e não os que são deste mundo. Assim como o seu mestre, assim como ele é de cima e não de baixo, nós como igreja de Cristo somos chamados para sermos de cima e não de baixo. Nós não somos deste mundo. Os pensamentos, os sentimentos e as emoções e as ações dos ímpios estão todas voltadas para este mundo. Tudo que se pensa nesse mundo ímpio é no levar vantagem, no ganhar dinheiro, no ficar próspero, no ser destacado na sociedade. Não há prazer nas coisas que são de Deus, porque as coisas que são de Deus são voltadas para a eternidade. Mas o homem tem buscado as coisas da terra, tem pensado nas coisas deste mundo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se esperarmos por Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis. Os mais miseráveis de todos os homens, de todos os seres. A Bíblia diz. Os verdadeiros crentes, os verdadeiros servos de Deus precisam se concentrar nas coisas que são do alto. As coisas deste mundo dominam o coração do incrédulo. As coisas deste mundo dominam o coração do ímpio. A sua atenção é toda absorvida pelas preocupações desta vida. E nós muitas vezes caímos nessa teia, tecida por Satanás, de todas as nossas preocupações, todas as ansiedades do nosso coração estarem voltadas para as coisas desta terra. E Cristo disse: olha, o que você tem que comer, o que você tem que beber, o que você tem que vestir, os ímpios também se preocupam com essas coisas. Olha para as aves do céu, olha para as flores do campo. Eu cuido de cada uma delas. Quanto mais de vocês, homens de pouca fé. As coisas deste mundo têm tomado o nosso coração, irmãos. As ansiedades, as preocupações desta vida têm nos impedido de pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que agradam o coração de Deus. As preocupações, os benefícios, os prazeres da terra têm feito a igreja perder o encanto pela eternidade. A igreja precisa ter sede da eternidade, ter desejos pela eternidade, ter saudades da casa do Pai. Nós precisamos voltar a essa perspectiva de vida cristã. O verdadeiro cristão precisa entender que, embora esteja no mundo, não pertence a ele. A sua cidadania está no céu, e as melhores coisas que lhe pertencem estão por vir na eternidade com Cristo, porque o melhor de Deus já veio, que é Cristo. Por isso que o céu sem Cristo não faz o menor sentido, assim como a sua vida sem Cristo também não faz o menor sentido a sua vida sem Cristo.
Os homens ficam brigando aí se busca Jesus no sábado, se busca Jesus no domingo, se busca Jesus no outro dia. E Jesus ensinou a grande lição que o nosso descanso não está numa religião. O nosso descanso não está num dia de sábado, num dia de domingo. O nosso descanso está numa pessoa. É Jesus. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Vinde, tomai o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se vocês aprenderem de mim, disse Jesus, encontrareis descanso para as vossas almas. Toda essa angústia que está no seu coração, meu irmão, minha irmã, é porque você não tem descansado em Cristo. Todas essa fadiga, todo esse cansaço, toda essa insegurança deste mundo, no seu coração está exatamente pelo fato de não estar descansando na pessoa de Cristo. Nós ficamos nos afadigando com tantas coisas deste mundo. E ele disse: se você aprender de mim, disse Jesus, você vai encontrar descanso para o seu coração. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Aprender de Cristo, porque ele é manso e humilde de coração. Ele diz que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, não é pesado para nós, se nós verdadeiramente buscarmos a Cristo pelas motivações corretas. O verdadeiro cristão, irmãos, fará muito bem se ele fará bem em jamais esquecer, melhor dizendo, da linha de separação que existe entre o mundo e o cristão, entre Cristo e os ímpios. Se você ama a sua alma, se a sua alma ama servir a Cristo, deseja servir a Cristo, não pode estar envolvida com as coisas deste mundo. Precisa permanecer separado de muitos ao seu redor, de muitas coisas que nos envolvem, que tomam o nosso tempo, que roubam a alegria do nosso coração, que nos separa das maravilhas de Deus. Muitas vezes nós não nos deleitamos nas coisas de Deus. Eu falei com uma pessoa hoje, olha, eu fiquei até 4 da manhã estudando a Bíblia. O calor estava muito intenso e eu não estava sem sono, então comecei a ler, comecei a estudar. Estava estudando a lição de escola dominical, passei a estudar a teologia dos reformadores, e estou lá estudando e batalhando nos meus estudos ali, até que por volta das 4 e pouca me deu sono, eu fui deitar um pouco, e alguém disse assim: isso é um absurdo um negócio desse. Mas para o cara que vai lá para a balada, ficar até 4 da manhã não é um absurdo. O cara que é ímpio vai e faz isso na maior naturalidade, na balada, nas coisas deste mundo. O cara fica até de madrugada ou jogando um videogame, o cara fica até de madrugada assistindo um filme na televisão. Mas ler a Bíblia, para muita gente é escândalo, é absurdo. Quer ficar perder a noite de sono. Vou ter muito tempo para dormir na eternidade. Vou gastar o tempo com as coisas que realmente faz sentido. As coisas espirituais. Em João capítulo 15, versículo 19, Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Será que isso aqui está falando de você? O mundo odeia você? Ou o mundo está com um caso de amor com você? Você está num caso de amor com o mundo. Porque Cristo disse que, porque nós não somos deste mundo, o mundo haveria de nos odiar.
Nós não pertencemos, nós fomos escolhidos do mundo, fomos retirados do mundo para viver uma vida de santidade, uma vida agradável a Deus. Nós estamos separados, irmãos, por uma barreira que não pode ser transposta. Isso é resultado da graça reinando em nosso coração. O cristão verdadeiro perceberá que essa separação vai trazer o quê? Ódio, escárnio, palavras desagradáveis. Mas Jesus disse que esse era o cálice que os seus discípulos poderiam beber. Do sofrimento, da angústia, das aflições. Por isso o cristão jamais deve se sentir envergonhado em permanecer firmes em suas convicções, firme em seu caráter. Ele precisa levar a sua cruz se deseja receber a coroa. Infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem a glória da cruz sem passar pela vergonha da cruz. Essa aqui é a verdade. As pessoas querem os benefícios da cruz, mas não querem o sofrimento, as angústias que ela produz. Em último lugar, eu quero que você pense comigo nesta noite, nesse texto. Exatamente na expressão que Jesus disse: se vocês não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Os que procuram a Cristo, precisam entender e precisam aprender quão terrível é o destino reservado para a incredulidade, ou o destino que a incredulidade conduz. Nós não podemos omitir essa verdade, irmãos. Nós não podemos, por mais dura que seja, por mais dura que pareça essa verdade, foi o nosso Senhor que declarou isso, porque todo aquele que é amigo deste mundo é inimigo de Deus, e Jesus declarou aos seus inimigos: vocês vão morrer em vossos pecados, porque vocês não crerem ou não creem em mim. Quem falou isso? Foi o próprio Senhor, foi o próprio Jesus. Quem falou sobre os homens morrerem em seus pecados, sem perdão, desamparados, sem esperança, despreparados para se encontrarem com Deus? Quem falou sobre homens partirem para outro mundo, levando consigo toda a culpa pelos seus pecados? Quem foi que falou essas verdades? Essas verdades foram ditas pelo próprio Salvador da humanidade. Aquele que entregou a sua vida em favor das suas ovelhas, é Ele quem diz: o amável, o gracioso, o compassivo, o misericordioso, o amigo dos pecadores. Foi Ele quem disse, jamais podemos esquecer disso: se vocês permanecerem incrédulos, vocês morrerão nos vossos pecados. Isso significa dizer que você está destinado ao inferno se você não é convencido de pecado. A única coisa que lhe sobra, que lhe resta, é uma eternidade experimentando a ira de Deus, dia e noite, dia e noite. Dia e noite, experimentando a ira de Deus. Em João capítulo 3, versículo 36, a Bíblia diz que aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, quem pensa que é falta de cortesia, quem pensa que é uma severidade falar sobre o inferno, falar sobre condenação futura, quem diz que não é politicamente correto falar de inferno e sofrimento na eternidade, está profundamente enganado. Porque foi o próprio Cristo quem disse essas coisas. E ele diz mais:
a respeito desse lugar terrível, onde é o destino dos incrédulos. Em Marcos capítulo 9, 48, ele diz: esse lugar é um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. O inferno é uma realidade terrível. Faz parte das nossas verdades fundamentais da fé, crer que há um inferno de sofrimento, de angústia e de ira que o incrédulo, que o ímpio experimentará. Faz parte da nossa pregação, faz parte da nossa fé. Se você crê firmemente na existência do céu, como a morada eterna para os salvos, você precisa crer que existe um inferno como a morada eterna, lugar de condenação para os ímpios, afastados pela incredulidade, afastado da glória de Deus. Nós devemos exortar constantemente as pessoas, como João Batista fazia, como o próprio Cristo fazia, dizendo: raça de víboras, quem foi que ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Você sabe o que está te reservado, o que está reservado para você. Se você permanecer nos seus pecados, você sabe o que está reservado para você. O Evangelho é um Evangelho de boas notícias, mas as boas notícias do Evangelho começam com uma má notícia. Para que você dê uma boa notícia de salvação para o pecador, você precisa dar para ele uma má notícia. Se você permanecer nos seus pecados, você vai morrer e você vai para o inferno. Mas há boas novas para você. Se você crer no seu coração, confessar com a sua boca e crer em seu coração que Cristo é o Cristo de Deus, que é pela fé somente nele, você vai para o céu com Cristo, não por causa da sua fé, mas por causa da graça dele. A fé é o meio, a fé é o instrumento. O que leva você para o céu é a graça, porque a graça faz você merecedor de uma coisa que você não merecia. Ser habitante do céu não lhe pertencia, mas a graça te trouxe a essa realidade. Quem diz o contrário, irmãos, quem quer fazer uma mensagem politicamente correta de dizer: não vamos falar sobre o inferno, não vamos falar de condenação, não vamos falar sobre essas coisas, não vamos falar só sobre o céu, pastor, vamos falar só sobre coisa boa, não vamos discutir doutrina, não. Esse comportamento é um comportamento que Satanás teve no jardim. Deus falou para o homem: se você comer, você vai morrer. E o diabo chegou e falou assim: se você comer, você não vai morrer. E o homem preferiu acreditar na voz de Satanás. O homem não creu. Esse foi o primeiro pecado da humanidade, o pecado da incredulidade. E o homem continua incrédulo. Satanás é um enganador, é mentiroso, é assassino, é homicida desde o princípio. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 44. E foi ele quem disse a Eva: é certo que não morrereis. Então agradamos a quem? Agradamos a Satanás. Agradamos a Satanás quando nós poupamos as pessoas dessa verdade cruel do inferno. Quando nós deixamos de falar para as pessoas que se elas não crerem, elas perecerão em seus pecados. Se deixarmos de proclamar essa verdade, nós agradamos a Satanás e desagradamos a Deus. Irmãos, a incredulidade é o pecado que causa ruína total e completa. A incredulidade é a raiz ou é a mãe de todos os demais pecados. Por causa da incredulidade, os homens são desobedientes. Por causa da incredulidade, os homens são idólatras. Por causa da incredulidade, os homens são imorais. Por causa da incredulidade, os homens são corruptos. Por causa da incredulidade, os homens são amantes de si mesmos. A incredulidade é a raiz, é o pecado, vamos dizer assim, raiz. Se pudéssemos falar sobre pecado original é a incredulidade. O homem não acreditou
na palavra de Jesus. Houvessem os judeus crido em Jesus. Houvessem os judeus crido em Jesus. Todas as blasfêmias e pecados cometidos por eles teriam sido perdoados por Cristo Jesus. A incredulidade fecha a porta para a misericórdia e para a graça de Deus. A incredulidade é um pecado terrível, porque ela fecha a porta e elimina a esperança. Isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo, é não crer. E alguém só pode crer, a Bíblia diz em João capítulo 16, de 8 a 11. O homem só pode crer quando ele é convencido de pecado pelo Espírito Santo de Deus. O pecado de imoralidade, irmãos, o pecado de imoralidade tem vitimado os seus milhares. Mas o pecado de incredulidade tem vitimado os seus 10 milhares. É muito maior. Como eu disse, repito, a incredulidade é que produz, porque o homem não crer em Deus, não crer na sua palavra, ele é levado a cometer toda sorte de pecado contra Deus. A Bíblia diz em Marcos 16:16, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Uma das mais fortes declarações de Jesus. Eu quero concluir essa palavra dizendo a você nesta noite, irmão, como é que você tem buscado a Cristo? Eu não estou querendo entrar no mérito da questão aqui, de você pensar assim, se você o encontrou ou se você foi encontrado por ele. Não é só por isso que eu estou querendo falar com você nesta noite. Eu não sei se até aqui você entendeu o raciocínio, mas eu quero que você entenda nessa noite. Nós estamos falando aqui de motivações. Se as motivações do seu coração são sinceras diante de Deus, se tem algo mais do que ser um religioso, se tem algo mais no seu coração do que vir à igreja um domingo à noite ou a uma escola bíblica dominical e cumprir mais um dia da semana, mais um ritual na sua existência. Eu estou dizendo de algo mais no seu coração, das intenções do seu coração de buscar e servir a Cristo. O testemunho que eu dou de mim mesmo nesta noite, amados, eu tenho dito isso pelas redes sociais, é que eu sou um pastor batista, alcançado pelas doutrinas da graça, doutrinas concernentes à minha salvação, quando eu não as procurava, por uma razão. Eu procurei em vão, procurei a Cristo em vão, muitas vezes. Procurei a Cristo em vão, procurei a Cristo sem fazer distinção da sua pessoa e de sua obra justificadora em meu lugar. Isso fazia com que eu me afundasse ainda mais em meus pecados. Procurei a Cristo muitas vezes em minha vida pelas motivações erradas, por medo do inferno, embora todo mortal deveria ter medo do inferno. Mas o medo do inferno não pode ser a motivação para eu buscar a Cristo. Mas um dia, quando eu não o procurava, fui encontrado pela maravilhosa graça do Senhor Jesus. De repente, para você que está aqui essa noite, eu não sei como que aconteceu com você. E mesmo de forma incompreensível para você. Mesmo que você nesta noite tenha achado que de repente se encontrou, foi encontrado no caminho da salvação. Compreendendo você ou não, tudo que girou em torno da sua salvação, e o fato de você estar aqui esta noite,
guiado pela soberania de Deus e pelo propósito eterno dele, diante da fundação do mundo. Compreendendo você ou não essas verdades, você crê que você foi, que você é alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, que de outra sorte você não estaria aqui, se não fosse o amor, a graça e a misericórdia de Deus? Eu quero dizer a você nesta noite: procure a Cristo e torne-se aceitável a Cristo. É como que um clamor, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Diz o apóstolo Paulo, e diz a palavra do Senhor, e eu digo a você essa noite: procure a Cristo e torne-se aceitável a Ele, não pelas suas obras, não pela sua religiosidade, mas pela sua fé, ou pela fé que vem dEle. E se a graça de Deus estiver aquecendo o seu coração nesta noite, se o Espírito Santo de Deus estiver convencendo você de pecado nesta noite, se há um chamado de Cristo interno em seu coração, se até aqui você tem rejeitado a palavra, tem rejeitado o pregador, tem rejeitado a religião, tem rejeitado o homem, tem rejeitado o amor, a bondade de Deus, a palavra é: se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como nossos pais tentaram a Cristo no deserto. Se o Espírito Santo está lhe convencendo de pecado nesta noite, e se há um chamado de Cristo em seu coração nesta noite, fale com Ele. Diga para Ele nesta noite que você está entendendo o seu chamado. Diga para Cristo nesta noite que você está entendendo que esse chamado é dele, não é das suas emoções, que esse chamado não são dos seus sentimentos, não é que esse chamado não é do sensacionalismo, que esse chamado é o chamado do Espírito aquecendo o seu coração. Diga para ele nesta noite. E depois que você tiver toda a convicção de que você falou com Ele, que você falou com Cristo, que Ele então aceitou você, que você então se tornou aceitável para Ele, aí então você pode falar aos homens. Você pode falar a alguém e dizer: olha, eu fui alcançado pela graça de Cristo esta noite. O temor do Senhor tomou conta do meu coração. O Espírito Santo me convenceu de que eu estou perdido e que o meu destino é o inferno, sem Cristo na minha vida. Não pode ser uma mera decisão. É uma mudança completa de comportamento, movida pela convicção, pela fé, dada pelo Espírito Santo de Deus. Se você entendeu que foi assim no seu coração, você não precisa levantar sua mão para Cristo. Você precisa dizer: Cristo, eu sou teu, eu te pertenço. Aliás, eu sou teu antes da fundação do mundo. Só agora que eu entendi isso, mas eu te pertenço. Eu sou da tua casa, eu sou da tua família. Isso é entre você e Deus. Não é entre você e o pregador. Isso é entre você e Deus. Você precisa dizer isso para Ele. E você que já é, ou já se acha um crente em Cristo, você precisa declarar o seu amor a Cristo. Dizer o quanto você o ama, e o quanto você deseja servi-lo, e o quanto as coisas deste mundo têm roubado a sua comunhão com Ele. E dizer: Cristo, eu quero uma mudança. E eu sei que eu não posso produzir essa mudança por mim mesmo. Assim como a salvação é pela graça, a santificação também é pela graça. Não há ninguém que pode ser salvo por si mesmo. Não há ninguém que possa ser santo por si mesmo. A santidade é pela graça também.
Há uma parte do homem? Há. Mas a parte maior é de Cristo, que me atrai com laços de amor, de misericórdia e de benignidade, para o reino do seu Filho de amor, a Bíblia diz. Eu vou orar. Feche seus olhos. Nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor nesta noite. Porque mesmo quando não compreendemos a Tua palavra, de um modo assim assustador, incompreensível, nós somos alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia, ó Deus. Livra-nos de buscar ao Senhor em vão, ó Pai. A Tua palavra disse que existe essa possibilidade de pessoas buscarem em vão. Livra-nos de buscarmos ao Senhor em vão. E no final da jornada, da caminhada, não ter o sentimento de ter buscado em vão. Ó Deus, livra-nos da nossa unidade com esse mundo. A nossa unidade é em Cristo, Teu Filho. Nós somos pertencentes ao Teu reino por amor e misericórdia do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que nos ajude a ter coragem de pregar o Evangelho, todo o Evangelho. A Tua palavra diz que nós devemos pregar todo o conselho do Senhor e alertar as pessoas do inferno, em que elas estão sujeitas ao permanecer em seus pecados. É nossa responsabilidade, ó Pai. Dizer isso aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas com quem nós trabalhamos e convivemos no dia a dia, de que elas morrerão em seus pecados se permanecerem neles. E eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo gere angústia em nosso coração. Muitas vezes nós perdemos o sono porque tem uma conta para pagar. Nós perdemos o sono porque temos um problema para resolver. Mas nós queremos te pedir nesta noite que, se tiver que perder o sono, seja por almas que estão morrendo e indo para o inferno, sem conhecer a luz de Cristo, o Evangelho da salvação. Enche o nosso coração de temor do Senhor e amor pelo Senhor, e nos leve aos famintos da Tua palavra. É a nossa oração, ó Deus. Pedindo que o Teu Espírito Santo esteja convencendo corações nesta noite de pecado e colocando temor nos corações, a começar no meu. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.